Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é Romanos 8, de 12 a 17, e estamos refletindo sobre o Evangelho da Redenção. Paulo começa o capítulo 8 com uma primeira conclusão. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versos 1 e 2. Fica evidente que aquele que coloca a sua confiança no Filho, o enviado do Pai, está livre da condenação do pecado e pode viver sob o controle do Espírito. O apóstolo segue contrastando os dois modos possíveis de se viver. Sob o controle do pecado, da carne, do desejo pecaminoso, ou sob o controle do Espírito. Por um lado, quem vive sob o controle da carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E isto é morte. Por outro lado, quem vive sob o controle do Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, e isso é vida e paz. Logo, todo aquele que coloca a sua confiança no Filho é habitado pelo Espírito e pode ser por este controlado. E aqui está o poder para a santificação. Romanos 8, de 12 a 17. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu gostaria de propor que é somente pelo Espírito Santo que podemos viver a nova vida que Deus deseja que vivamos. Para tal, precisamos crescer em 3 convicções. A primeira convicção é da direção do Espírito, do verso 12 ao 14. Aqui Paulo apresenta a sua segunda conclusão do capítulo 8. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Verso 12. O apóstolo tem em mente alguém que contrai uma dívida impagável e se vende como escravo ao seu credor. Lançando mão dessa ilustração parcial, ele diz que há 2 dívidas e 2 respectivas sujeições. A primeira dívida e a sua consequente sujeição é à carne. Quem deve à carne vive como seu servo. O servo da carne é aquele que segue os seus desejos pecaminosos. E o resultado de se viver sujeito à carne é a morte. A segunda dívida e sua consequente sujeição é ao Espírito. Quem deve ao Espírito vive como seu servo. O servo do Espírito é aquele que faz morrer os seus desejos pecaminosos. E o resultado de se viver sujeito ao Espírito é a vida. Aqueles que estão em Cristo não estão em dívida com a carne, mas com o Espírito Santo. Porém, ao invés de serem escravos, eles são filhos, filhos de Deus.
Eles são filhos de Deus porque o Espírito Santo habita neles. E assim como o povo de Israel foi conduzido no deserto por duas colunas, uma de nuvem durante o dia e outra de fogo durante a noite, a Igreja de Jesus é conduzida no mundo pelo Espírito Santo. Este texto é um convite a ouvirmos e obedecermos à doce voz do Espírito Santo que habita em nós. De acordo com Dallas Willard, essa voz do Espírito Santo é como a voz da nossa consciência. Todavia, nós sabemos que ela não tem origem em nós. São pensamentos divinos que nos atravessam. Nesta mesma linha, N.T. Wright acrescenta: esses pensamentos apontam de forma gentil, porém muito poderosa, para o amor de Deus, para o nosso chamado à santidade e para tarefas específicas às quais precisamos dedicar nossa energia e nossa atenção. Assim, ao invés de ser uma religiosidade morta, a nossa fé é uma espiritualidade viva. É um relacionamento profundo com o nosso Deus por meio do Espírito Santo. É Ele quem nos dirige, nos guia, nos conduz neste mundo. Nós não estamos à deriva. É Ele quem nos ajuda a dizer não, fazendo morrer os nossos desejos pecaminosos, e a dizer sim, fazendo a vontade do nosso Pai Celestial. E é assim que se dá o nosso processo de santificação. A segunda convicção é do dom do Espírito, verso 15. Neste ponto da sua argumentação, Paulo apresenta um novo contraste. Ele afirma: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Verso 15. Se antes ele contrastou duas dívidas, agora ele contrasta dois espíritos. O primeiro é o espírito da servidão. Esse espírito opera na lógica do medo. O segundo é o espírito da filiação. Esse espírito opera na lógica do amor. Em Romanos 5,5, o apóstolo já declarara: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Pelo Espírito Santo, aquele que crê em Jesus pode chamar a Deus de Pai, de Abba, de papaizinho. Jesus é o único Filho de Deus por geração, é o unigênito. E todos aqueles que nele creem se tornam filhos de Deus por adoção. São adotados na sua família, a família da aliança. Sobre este texto, Wright comenta: quando o Espírito Santo vem habitar no coração de uma pessoa, o primeiro sinal disso é o reconhecimento de Deus como Pai. Esse texto é um convite a andarmos no espírito da filiação, não no espírito da servidão. Isso significa que o nosso relacionamento com Deus opera na lógica do amor, não na lógica do medo. Nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente, não um Senhor que nos obriga constantemente. E na lógica desse amor, a obediência é leve, não pesada. Para quem ama, tudo é leve, embora possa custar muito. A terceira convicção é do testemunho do Espírito, versos 16 e 17. Paulo avança e diz algo extraordinário. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 16.
Ou seja, quem confia em Jesus recebe o testemunho interior do próprio Espírito. Você é um filho amado de Deus, ou você é uma filha amada de Deus. Essa é a sua identidade mais profunda. E para ficar ainda melhor, o apóstolo afirma que os filhos de Deus possuem uma herança. Eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, seu irmão mais velho. Se a herança de Israel era a terra de Canaã, a herança de Cristo é o mundo inteiro. E, juntamente com o Filho, todos os filhos de Deus herdarão uma nova criação, completamente livre do pecado e do mal. Você pode imaginar isso? Mesmo que, por ora, os filhos de Deus participem dos sofrimentos de Cristo, chegará o dia quando eles participarão da sua glória. Que notícia maravilhosa! Por fim, esse texto é um convite a resgatarmos a nossa identidade e a nossa esperança e vivermos a partir delas. Antes de sermos qualquer coisa neste mundo, somos filhos e filhas amados e amadas de Deus, o nosso Pai. Aqui está a nossa identidade mais profunda e jamais podemos nos esquecer disso. E ao invés de nos desesperarmos diante dos sofrimentos que passamos neste mundo, que não são poucos, consideremos com muita imaginação a herança que nós temos. Aqui está a nossa esperança mais profunda. Um dia, este mundo estará livre do mal e do pecado. Portanto, irmãos e irmãs, cresçamos nas convicções da direção, do dom e do testemunho do Espírito. Que assim seja entre nós e em nós. Um grande abraço para você.